Revelação Póstuma, Jornal do Comércio, 9 e 10 de março de 1839. Querida amiga, quando receberes esta, já eu não existirei. Todas as cautelas estão tomadas para que assim aconteça. Entretanto, é necessário que desafogue o meu coração, que depois da minha morte se saibam os motivos dos meus pesares. É necessário que a terrível lição que me foi dada possa aproveitar a alguém. Sabes que contava apenas 15 anos quando me casei, mas não sabes dos pormenores deste acontecimento que nunca transpiraram. Era eu, as delícias de meus pais, capitalistas abastados, e eu, sua filha única. Meus dias se passavam no seio dos prazeres e dos divertimentos. Teatros, bailes, passeios, elegantes vestidos, ricas joias. Tudo era para sua Carolina. E eu mal sabia aproveitar tanta aventura. Supunha que tudo, e ainda mais, era-me devido. Cuidava que eu existia em um jugo insuportável, que devia apressar quanto antes a minha emancipação. Louca, como paguei caro este erro. Olá, meus amigos e minhas amigas, quixotescos e quixotescas. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Quixotescos. E hoje eu vou falar dele, que veio ao mundo no dia 2 de dezembro de 1809, na cidade do Rio de Janeiro, filho do carpinteiro Jacinto Antunes Duarte e de Dona Maria Joaquina Conceição Brito. Ainda jovem, abandonou os estudos na corte para dedicar-se à atividade de tipógrafo, o que lhe rendeu os primeiros passos na imprensa, fazendo carreira como operário das tintas. Desenvolveu por talento próprio e pelo contato com escritores renomados e jovens promissores, que acontecia frequentemente em sua gráfica, o prazer da leitura e o ofício da escrita. Como tipógrafo, soube atuar nos bastidores da produção literária e jornalística brasileira. E como operário das letras, foi protagonista, escrevendo artigos jornalísticos e desenvolvendo gêneros literários. Foi um dos precursores do conto brasileiro ao publicar no Jornal do Comércio O Enjeitado, A Mãe e Irmã, A Revolução Póstuma, que saíram sob o pseudônimo P.B. Bom, vamos de mais um pouquinho de texto deste que hoje lhes apresento. Continuando com o texto que comecei no início desse podcast, Revelação Póstuma. Entre os mancebos que mais assíduos mostravam-se em me fazer a corte, era um Felício. Vestido sempre no último gosto, verdadeiro petit maître, com grandes alfinetes de brilhantes, boas maneiras, excelente cadeia de ouro e lindo relógio, dançando melhor que ninguém, oferecendo seu braço a seu par com uma graça que mal se pode imaginar. Eu julguei que era ele superior a todo elogio, e feliz seria aquela que chegasse a ser sua, e por isso nem tive dúvida em receber as suas declarações, nem em lhe fazer outras iguais. Só eu teria sido enganada pelas exterioridades? Minha mãe, adormecida, entretanto, com uma inteira confiança em mim, não via o despenhadeiro em que eu me precipitava. Verdade é que muitas vezes me dava os melhores conselhos e expunha-me os perigos do mundo, sobretudo os de uma donzela. Mas, ignorante do que se passava entre mim e Felício, seus discursos eram apenas generalidades, que não atacavam o mal onde verdadeiramente estava. E eu, conquanto desse muita atenção às suas palavras, entendia, contudo, que nada do que dizia era aplicável a Felício.
Eu o julgava um modelo, que devia ser dado aos outros homens, por exemplo. Mães, vigiai sobre vossas filhas, dai atenção a essas relações que tomam em solteiras, raras vezes deixam de ser fonte de amargos pesares. Consenti apenas junto delas aqueles que lhes consentireis para maridos e que tendes uma quase certeza que o serão. Bom, ele, em sua gráfica, foram impressos volumes. Na verdade, ele começou sua carreira atuando em 1829, nas oficinas de Seigneur Plancher, o fundador do Jornal do Comércio. Em 1831, após período de experiência como aprendiz na tipografia nacional, criou sua própria oficina gráfica. Por este feito, Oswaldo de Camargo destacou que ele foi o iniciador do movimento editorial no Brasil. Bom, se recorremos ao vocabulário de hoje, poderíamos dizer que ele foi um empreendedor à frente do seu tempo. De empregado, passou a ser operário patrão com muito sacrifício, diga-se de passagem. Em sua gráfica, foram impressos valiosos exemplares da cultura brasileira. Alguns que irei elencar aqui, como Antônio José, o poeta e Inquisição de Gonçalves de Magalhães. O dramaturgo Martins Pena teve suas primeiras obras editadas por ele. Foram elas O Juiz de Paz na Roça, A Festa e a Família na Roça. O poema Ela, a tradução Queda que as Mulheres Têm para os Tolos e a peça Desencantos foram os primeiros trabalhos de Machado de Assis e que contaram com decisivo apoio dele para suas publicações. Em sua oficina foi onde Machado de Assis teve o seu primeiro emprego e aprendeu o ofício de tipógrafo. Por indicação daquele, conseguiu emprego em 1856 na Tipografia Nacional, sob a direção de Manuel Antônio de Almeida, ator do clássico Memórias do Sargento de Milícias. E vamos de mais um texto deste que hoje lhes apresento. Vou trazer aqui um pedacinho do texto A Mãe Irmã. Alzira tinha 16 anos. Não era uma dessas fisionomias que tanta bulha fazem nos romances que nos vêm da velha Europa. Era cada América e era bela quanto podia ser. Não tinha essa cor de leite que tanta gente faz entusiasmar, mas tinha um moreno agradável, próprio dos trópicos. Suas faces não eram de carmim, de um pálido tocante que convidava todas as afeições. Seus olhos não eram azuis como o céu do meio-dia, mas eram negros como o azeviche. Não tinham a viveza dos olhos espanhóis, mas tinham uma languidez encantadora que parecia anunciar continuado sofrimento e implorar proteção a quantos os olhavam. E a proteção não podia ser negada. Seus cabelos não eram da cor do ouro, não lhe caíam em anéis sobre ombros jaspeados, mas eram finos, muito lisos, em muita quantidade, e mais pretos e luzidos que o preto do ébano. Sua estatura era antes baixa que alta. Sua cintura podia ser apertada às 2 mãos. Seus dentes eram 2 fios das mais iguais e claras pérolas do Oriente. Sua perna parecia feita a torno. Seu pé era o mais delicado. Alzira era o que, com tanta propriedade, chamamos uma feiticeira. Porque, com efeito, ela e outras como ela enfeitiçavam todos aqueles que têm a desgraça, não, a ventura de as ver. Bom, para além das qualidades intelectuais, Machado de Assis dizia que ele era um sujeito detentor de atributos nobres, salientando a sua habilidade em construir e consolidar amizades e sua admiração pelos jovens.
O motivo? Amava a mocidade porque sabia que ela é a esperança da pátria. E porque a amava, estendia-lhe quanto podia sua proteção. Machado de Assis ainda dizia que ele era admirável por se sobressair na massa comum dos homens. Ao invés de se projetar individualmente, buscando como causas a fortuna e o prestígio, o jornalista investia o que ganhava em ações generosas que promovessem o bem-estar cultural da nação. O exemplo vem dos maquinários da tipografia, por onde foram impressas edições importantes para a literatura brasileira. E antes de revelar o seu nome, um pouquinho mais do conto A Mãe Irmã. Alzira era filha única de um militar que comandava um dos regimentos desta corte. Abastado em cabedais, homem de bem a toda prova e que se ufanava de, em toda a sua vida, não ter que se repreender de uma só fraqueza. Filho e neto de militares, ao mesmo tempo que generoso, franco e virtuoso, dotado de toda a dureza própria de sua profissão. Lamentando a todas as horas não ter um filho que pudesse instruir na vida militar e deixar em seu lugar, como já ele ficara no do seu pai, e este no do seu avô. Mas querendo remediar esta falta, casando com sua filha com um militar. Bom, segundo Marcos Fabrício Lopes da Silva, poeta, jornalista, professor e doutor em literatura brasileira pelo UFMG, Francisco Paula Brita foi um dos ícones da manifestação estético-política afrodescendente, que se fez valer do mundo das letras e do jornalismo em combate direto e sofisticado ao regime e, sobretudo, à mentalidade escravocrata do século XIX. Este é o escritor, jornalista, tipógrafo que lhes apresento hoje. O percussor da imprensa negra e do conto brasileiro, Francisco de Paula Brita. O homem que empregou Machado de Assis pela primeira vez, que publicou grandes nomes da literatura, que publicou 3 contos no Jornal do Comércio, um escritor esquecido no tempo, que precisamos resgatar para que nossa história seja de fato conhecida na literatura, no jornalismo e no mundo da edição. É importante que a literatura seja resgatada com esses autores que são esquecidos no tempo. Por que será? Então, vamos pensar sobre isso? Deixo aqui hoje, então, para vocês Francisco de Paula Brito. E se gostaram desse podcast de hoje, comentem, compartilhem, curtam, divulguem para os amigos, para as amigas. Vamos fazer a literatura daqueles que ficaram perdidos no tempo, esquecidos no tempo, que ela seja colocada em nossa memória, para que possamos valorizar o que há de melhor na nossa cultura, na nossa escrita. Viva a literatura brasileira! Um grande abraço quixotesco a todos e todas!